Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam muito bem. Estamos aqui em mais uma live para falar sobre tráfico humano, mas agora a gente vai falar sobre justiça social com a Letícia Stables, né? Vou convidar ela. Vamos lá. Pronto. Já encontrei. Já tá aqui. Pronto. Seja muito bem-vinda. Vamos esperar guardar ela entrar. Ai, entrou. Ixi, peraí que subiu a minha imagem agora. Acho que é a minha. Oi? A minha que tá. Agora sim! Olá! Oi. Tudo bom, Lê? Boa noite. Tudo muito bem, Su. Melhor agora. Eu queria só checar com você se você consegue me ouvir e me ver bem. Sim, tá perfeito. E Que pra maravilha! você? Tá tudo certinho também? Para mim tá ótimo, Su. Muito Então obrigada tá pelo certo. convite. Um prazer estar aqui e conversar com você hoje sobre um tema que é tão relevante, tão caro e tão precioso ao meu coração. Obrigada por me convidar. Nossa, Lê, imagina, eu que fico honrada de tê-la comigo aqui, ter esses minutinhos pra gente falar um pouco, instigar, lançar sementes, né? Eu gosto de acreditar nisso, que quando a gente fala daquilo que a gente tem paixão, a gente está gerando sementes, né, no coração de pessoas e que um dia certamente vai germinar. Então, gente, eu combinei com ela que eu não vou apresentá-la, que ela vai se apresentar, mas antes eu queria falar brevemente como que eu cheguei nesse assunto, né? Já Legal. faz alguns anos que eu acompanho o 27 Millions, ela vai falar um pouquinho para vocês o que é o 27 Millions. E é algo que eu acho que é uma referência para mim, né? Como vocês sabem, eu estou nesse enfrentamento ao tráfico humano já faz um tempo também. E o 27 Milhas, ele sempre foi uma referência. Então, ter a Letícia comigo essa noite, me aproximar dela, né, nos últimos tempos também, tem sido um privilégio muito grande, uma honra poder aprender, né? A gente sabe que tem, antes da gente, tem muitas pessoas que vieram antes da gente, muitas pessoas virão, mas é muito forte, é muito significativo você poder caminhar junto com pessoas que são sua referência. Então, Lê, quero te falar que hoje o privilégio é meu de tê-la comigo. Vai ser um papo bem curtinho, mas vai ser um papo enriquecedor, que eu tenho certeza que vai despertar muita coisa no nosso coração. Então, por favor, se apresente. Estamos curiosos para saber um pouquinho de você e como que o seu coração entrou nessa frente do enfrentamento ao tráfico humano e principalmente justiça social, que é o tema de hoje. Muito legal, obrigada pela introdução. O prazer é todo meu, Su, de te conhecer e também de estar mais perto e acompanhar o trabalho que você tem desenvolvido. Você tem sido realmente uma voz muito relevante dentro dessa temática, então parabéns. A admiração é totalmente recíproca. Em relação à minha história, Su, não quero aqui, acho que vai revelar a minha idade, provavelmente eu te contar da minha história e da minha trajetória, Uma mas jovem, uma é jovem. impressionante pensar como o tempo passa rápido, porque no próximo ano a gente tem uma década de completude de jornada do The Justice Movement, né, que é o movimento que abriga um dos nossos eixos temáticos de ação, que é a 27 Million Brasil. Mas o meu envolvimento com justiça social, especialmente com a temática do tráfico de pessoas, ela é um pouquinho anterior à fundação do movimento. Então, é, interessante, eu acho que antes de falar sobre o meu envolvimento, vou contar um pouquinho para o pessoal qual que é a minha formação, o meu histórico de atuação, inclusive profissional, porque muita gente me pergunta, para trabalhar com impacto e com justiça social, você precisa ser um super especialista, e é fato que a gente precisa de corpo técnico de qualidade, para liderança de projetos, mas eu acho que uma das minhas grandes mensagens realmente atuando em impacto e justiça social é impacto social é uma chamada multissetorial. Então, eu sempre falo sobre isso, porque não é uma chamada exclusiva, uma responsabilidade, eu até diria, ou uma oportunidade para o protagonismo só para um grupo específico e seleto. Quando a gente fala de impacto social, a gente pode definir isso daqui a pouquinho, justiça social, a gente está falando sobre uma temática
para multissetores, multisferas. Então, a gente fala sobre o setor público, sobre o terceiro setor, sobre o setor privado, as variadas profissões envolvidas coletivamente, colaborativamente na proposta de construção de um futuro melhor e de um futuro mais justo, não é? Então, para mim, eu venho da área de formação das ciências químicas e farmacêuticas. Eu sou farmacêutica e depois me especializei em ciência cosmética. Então, eu sou cientista cosmética. As pessoas me perguntam, você é cientista política, cientista social? Eu digo, não, eu sou cientista. Essa primeira parte até vai. Mas meu histórico de formação e de atuação profissional em um outro setor, em paralelo à minha profissão, é que tudo aconteceu no sentido do meu coração se engajar com essa temática. Então, isso aconteceu mais ou menos 11 anos atrás, e eu vou te contar qual foi o gatilho para o meu envolvimento com a questão social, assim, que eu mergulhei de cabeça. Foi quando eu soube, eu me lembro, assim, como tá vivo na minha memória realmente a experiência de descobrir que o Brasil era na época e ainda é o segundo país no ranking mundial de exploração sexual infantil. Eu me lembro que aquilo bateu assim no meu coração de um jeito, eu disse como é que é. As nossas crianças, elas são a segunda em número, né, no ranking no mundo em serem exploradas sexualmente. Isso não pode acontecer. Eu me lembro que aquilo ali trouxe uma fisgada, sabe, para minha alma e para o meu coração. Eu sempre digo sobre alfinetadas no coração, que elas doem, mas elas são boas porque elas convidam a gente para um protagonismo e da gente participar. Eu disse, não, eu não posso ficar fora disso, eu preciso fazer alguma coisa, né? Esse número, ele fala com o meu coração. E daí, a gente começou uma campanha de prevenção à exploração sexual infantil, isso lá no começo de 2012. E daí, nessa atuação, a gente começou a se envolver com outros crimes sexuais. E foi daí, então, que eu conheci a grande temática do tráfico de pessoas, que para mim, na época, era absolutamente inconcebível, né? Quando pessoas sendo compradas e vendidas por um determinado preço, as pessoas sendo objetificadas como se fosse isso aqui, como é que isso é possível? Eu me lembro que, então, na época, aprendia sobre os conceitos de escravidão contemporânea. Eu dizia, escravidão? Aquela que a gente estuda nas aulas de história? Mas como é que isso pode ser possível, né? Eu me lembro que realmente esse grande desafio social, esse crime foi realmente desmascarado para nós de um jeito que fez com que nós iniciássemos, inclusive, a atuação do The Justice Movement na época com essa temática central, graças a boas parcerias internacionais também que nós fizemos na época. E aí, há 10 anos atrás, é interessante porque a gente não tinha quantidade de... Eu não diria quantidade, mas eu diria que a rede de enfrentamento ao tráfico de pessoas, eu acho que ela não era, assim, a minha leitura, não era tão ativa como ela é hoje. Então, graças a Deus, pelo monte de coisas que a gente tem feito, eu sei que tem muito trabalho pela frente, mas basicamente essa é a minha história. Há alguns meses atrás, na verdade, completam-se quase 1 ano e meio, eu fiz uma grande transição de carreira, deixei a minha carreira corporativa no segmento farmacêutico, químico e cosmético, e hoje eu cuido aqui do The Justice Movement e atuo também na área de consultoria em responsabilidade social e promoção de direitos humanos como a minha atividade profissional integral. Então, hoje estou totalmente imersa realmente. Então, isso é um pouquinho da minha história e como eu me envolvi com essa temática em um primeiro momento. Gente, vocês já perceberam que ela é uma pessoa extremamente cativante. A gente consegue ficar fácil 3 horas com ela só escutando, escutando, escutando. Então, a minha vontade não é nem de interromper, é só falar, Lê, manda, jorra, Me jorra interrompa. conhecimento. A gente tem muito que aprender. Você estava falando que você estava mostrando durante toda a sua fala a sua indignação. Isso é uma coisa que eu valorizo muito, né, nos grandes revolucionários, porque eu acredito que não tem como fazer uma revolução acomodado. Eu acredito que tem várias maneiras de se fazer revoluções, né? Tem maneiras mais pacíficas e tem maneiras mais, como que eu posso falar, mais reativas. Então, ouvir você falar é apaixonante, mas também ao mesmo tempo a gente percebe o teu coração, né, que você realmente não se acomodou, você ficou indignado. Então, isso é uma mensagem muito legal para quem está escutando a gente. Independente da revolução, né, que você tenha no teu coração, da causa, a gente está falando hoje de tráfico humano, mas isso engloba o todo, né? Assim como você bem falou,
que é multissetorial, e também a humanidade está carente, né, de pessoas referências, de liderança de referência em outros ativismos. Mas falando de tráfico humano, que você é sim uma grande referência aqui no Brasil, não só para mim, mas para muitas pessoas que eu conheço também. Antes, bem-vindos a todos. Rebeca, um amigo querido que eu conheci há pouco tempo, entrou também. Mandar um beijo, pessoal. Então, falando de justiça social, que você já falou um pouquinho de impacto social e justiça social. Lê, o que é justiça social? Porque às vezes a gente cria na nossa mente uma definição, mas o que de fato é justiça social? Se puder trazer para a gente. Sem dúvida que sim. Su, e quando a gente fala sobre justiça social, eu geralmente trago um recorte do ponto de vista de definição com perspectivas diferentes. A gente tem, por exemplo, uma abordagem para aqueles que estão, por exemplo, cristãos, como é o meu caso, como é o seu caso. Então, a gente tem uma perspectiva e cosmovisão bíblica, por exemplo, a respeito do que é justiça social. Fácil de a gente definir, discernir, porque eu sempre brinco que a Bíblia, que é o meu manual, sei que é o seu também, é o mais antigo manual de direitos humanos e ativismo social do mundo. Então a gente não precisa inventar a roda. Mas eu queria compartilhar com vocês algumas definições que elas são bem simples para a gente deixar prático e descomplicado mesmo. De justiça social, que são definições formais. E a primeira que eu tenho aqui para vocês é da Organização das Nações Unidas, da ONU, que diz assim, ó, a justiça é a visão de que todos merecem direitos e oportunidades econômicas, políticas e sociais iguais. Belíssima definição. É aqui música e melodia para os meus ouvidos. E ela é descomplicada, né? Se a gente for pensar, não é uma definição. É claro que existem outras definições muito mais técnicas e bem arranjadas, mas aqui a ideia é realmente a gente trazer para um campo bem prático, bem descomplicado, para que as pessoas consigam se conectar. Porque às vezes quando a gente traz alguma coisa que é muito complicada, isso às vezes fica descolado da nossa possibilidade de alcance e protagonismo. Essa não é a ideia. Porque eu brinco que o meu lema... E desculpem, pessoal, isso se eu for repetitiva, mas é um dos meus lemas mesmo. Eu digo que justiça, impacto e transformação social é uma chamada multissetorial. É para todo mundo. É para a sua, é para mim, é para você que está passando por aqui. Então, todos nós temos uma janela de oportunidade para protagonismo. Né? Eu tenho realmente uma teoria, Su, que eu sempre digo que todos nós, sem exceção alguma, eu sugiro que todos nós fomos feitos para servir, viver e se conectar com uma causa ou mais de uma causa que é maior do que nós mesmos, sabe? Que está para além da nossa existência. Então, todos nós, de alguma forma, nós podemos ser resposta e solução para os problemas que a gente quer ver resolvido no mundo, não é? Então, a justiça social, de acordo com a ONU, é isso, definição facinho. Uma outra definição também que eu gosto bastante é da Social Work International Association. Ela fala assim, ó, a justiça é a visão de que todos merecem direitos e oportunidades econômicas, políticas, sociais iguais. Desculpa, ali de novo, essa é a da ONU, da Social Work International Association. A justiça é a virtude que nos lidera na criação de interações humanas, ou seja, interações sociais organizadas, felizes e justas. Tem uma terceira definição que é de um escritor e filósofo político italiano que eu particularmente leio bastante, se chama Norberto Bobbio. Ele fala assim, que a justiça é a igualdade, a equidade como o ideal supremo de uma comunidade ou de relações sociais ordenadas, justas e felizes. Eu trago essas definições porque é interessante quando a gente olha para o histórico, né, dos pais realmente dos movimentos de justiça social, a gente percebe um realce muito grande na Europa, principalmente quando esses movimentos começaram a acontecer, não só acontecer, mas começaram a ser definidos como tal. E eles estavam sempre muito relacionados às questões de distribuição de riquezas, de propriedades, de um contexto de capitalismo emergente por conta das revoluções, né? Revolução industrial, revoluções cíveis que aconteciam na época. Então, o debate era muito no nível de os grandes desafios que trazia o capitalismo no tangente à distribuição de renda e de riqueza. Hoje em dia, quando a gente olha para essas definições, as três que eu li para vocês, elas são definições novas, de 2019, 2020. A gente percebe que existe uma
eu diria que uma ampliação para a perspectiva do que é justiça social, né? Antes, os grandes revolucionários de justiça social não se restringiam, mas se concentravam muito na questão da distribuição do capital e renda, que isso, é claro, é uma questão super importante. Mas hoje existe uma dimensão muito mais humana, né? A gente percebe que não é só sobre uma dimensão econômica, passa por ela, mas existem outros elementos, né? E eu acho interessante essa transição, inclusive, de definição, quando a gente olha para a própria literatura, porque, Su, eu sugiro, me parece que essa transição aponta para um clamor, que eu acho que agora ficou escancarado para nós depois da pandemia de Covid-19, que é o seguinte: existe um sistema corrompido, desigual, injusto, e ele precisa de conserto. Os padrões técnicos e convencionais, eles não estão dando conta do recado. Então, existe um clamor mesmo por inovação, por novas lideranças, por uma resposta coletiva e multissetorial para a gente dar um jeito naquilo que a gente quer ver acontecer no mundo, não é verdade? Então, quando a gente pensa sobre justiça, igualdade, sobre cultura de paz, sobre equidade, sobre não a violência de gênero, o fim do tráfico de pessoas, a abolição de uma vez da escravidão que a gente não tolera, a gente nunca vai tolerar. Existe realmente clamor por algo novo, né? Por um padrão de manifestação de justiça que está para além do técnico convencional que a gente conhece até aqui. Lê, perfeito. Você falou, eu até queria trazer um pouco dessa realidade da pandemia, né? Porque eu acho que a pandemia, ela deixou toda a humanidade muito mais sensível, em tantos aspectos, né? Estamos mais vulneráveis, principalmente emocionalmente, e eu acho que despertou mesmo esse olhar para o outro e olhar para dentro, né? Que é uma coisa que precisava. Eu acho que muita gente que pelo menos está ao meu redor começou a se interessar mais nas causas sociais, nesses ativismos, começou a entender qual era o seu propósito. Isso foi bem, bem interessante. Até, gente, vocês que estão escutando, podem mandar perguntas, tá, para ler. Ela tem um tempo curtinho, daqui a pouco ela vai ter que sair. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, eu posso também depois estar mandando para ela por outros meios de comunicação. Fiquem bem à vontade, gente. Então, Lê, agora na pandemia, você que está dentro desse grande movimento de justiça social, de impacto social, principalmente econômico, o que você tem visto? Qual que é o cenário que você recebeu nesses últimos 2 anos de pandemia e o que você está prevendo agora nesse próximo ano, né? Que, hipoteticamente falando, sendo bem otimista, a gente já está caminhando para o fim da pandemia. Como que você vê que a sociedade aqui no Brasil mesmo, né? Vamos falar nível Brasil por enquanto, mas também pode falar nível mundo, se você tiver interesse, enfim. Porque realmente é uma curiosidade que eu tenho, né? Se é uma visão só minha, ou se você também está percebendo as pessoas mais despertas depois da pandemia. Então, se você tiver para contribuir, por favor. Absolutamente, Su, concordo em absolutamente tudo com você. Eu acho que a pandemia ela veio para escancarar uma série de mazelas e desafios sociais que já existiam. Então, por exemplo, o tráfico de pessoas começou a acontecer depois da pandemia, mas é fato que não. Acontece que quando a gente trata de pessoas e comunidades em extrema vulnerabilidade, num contexto de crise, o que acontece com o vulnerável? Ele se torna mais vulnerável ainda, se, é claro, nenhuma medida de proteção acontece. No caso do Covid-19, pensando também nos grandes desafios sociais, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, não mais pobres do mundo, mas mais desiguais no que diz respeito, por exemplo, à distribuição econômica. Isso fala muito com os desafios sociais que a gente enfrenta hoje, né? Então, de fato, todas as causas e os desafios, eles foram, eu diria que escancarados, tá? Para todo mundo ver. E, além disso, foram, sem dúvida, acentuados. Então, por exemplo, a gente tem reports saindo agora que fala sobre, que são relatórios situacionais, por exemplo, da ocorrência de tráfico de pessoas com a crise do Covid-19. Existe realmente, os números aumentam. Quando a gente fala sobre, por exemplo, gender-based, né, que é a violência baseada em gênero, então essas variadas formas de violência contra as mulheres, a gente vê, por exemplo, a fome
puxa, há muito tempo a gente não estava nos índices globais de fome e desnutrição, ou seja, o direito ao acesso à alimentação segura há muito tempo. Era um país que, claro, o Brasil já tinha essa questão com a pobreza, a miséria e a fome especificamente, mas os números aumentaram bastante. Então, sem dúvida nenhuma que os nossos desafios aumentaram e muito, mas eu acho que proporcional, não diria totalmente proporcional, mas existe também, sem dúvida nenhuma, um aumento do despertamento mesmo das pessoas. Eu acho que existe um aumento da sensibilização e, bom, eu sou uma grande, assim, otimista. Não quero parecer aqui otimista demais até e me descolar da realidade que é proposta para a gente, mas eu realmente entendo que existe um despertamento de pessoas para esse movimento mesmo, né? De responsabilidade, de impacto social. A gente tem visto isso acontecer no setor privado de uma forma muito importante. Nós temos visto as pautas de ESG. Eu trabalho com consultoria em responsabilidade social. Essa é uma das minhas atividades paralela ao The Justice Movement. Então, a gente tem visto realmente que as empresas estão correndo atrás do prejuízo no sentido de serem responsáveis socialmente, ambientalmente, questões de governança corporativa que, por exemplo, envolve políticas de anticorrupção. Então, isso tem acontecido numa medida realmente muito legal. Então, acho que existe um esforço, a minha leitura é essa. Claro, existe um aumento de demanda, mas junto com esse aumento de demanda, eu vejo que muitas coisas têm sido fomentadas. Terceiro setor também, né? A gente vê realmente as organizações do terceiro setor trabalhando como nunca antes. Então, a gente tem visto, apesar dos desafios, respostas muito positivas acontecendo. Isso traz para a gente muita esperança para o futuro, né, Su? Não, com certeza. Então, estamos alinhadas nesse olhar, que eu tenho um olhar bem parecido com o seu. Eu queria, além da gente poder falar de pandemia, trazer para a nossa audiência, né? Porque tem pessoas que trabalham em corporativo, tem pessoas que estão assistindo a gente agora, que vão assistir a gente no futuro, que eu vou salvar a live, claro, que trabalham em corporativo, terceiro setor, ainda não trabalham. Então, se você puder dar uma orientação, né, de primeiro passo, primeiro step, tá, eu quero me envolver com justiça social. Letícia, o que eu faço? Como eu Excelente. começo? Né? Essa é a grande pergunta. Como eu começo? Excelente, eu acho que eu tenho um mapinha aqui, posso de cabeça de repente dar algumas dicas, assim, coisas que nós temos orientado, inclusive aqui para os nossos voluntários, para as pessoas que estão aqui no nosso networking. Mas eu diria que o que orienta esses passos, se é que eu posso colocar dessa forma, é aquela convicção que a gente falou desde o começo. De novo, vou ser repetitivo, para dizer que é o seguinte: responsabilidade, transformação, impacto social é uma chamada multissetorial. Então, é para a Letícia, é para a Suane, mas é para o Bruno, é para a Larissa, é para a Tá. Então, existe realmente esse espaço de oportunidade para o protagonismo, para que a gente possa viver de forma socialmente responsável. A gente poderia falar sobre ambiental também, mas essa é uma outra pauta. E aí eu diria que para quem, por exemplo, diz, puxa, eu acho lindo esse discurso, eu adoro ouvir isso que você está falando, mas verdade eu nem sou parte de uma ONG, eu nem tenho muito dinheiro no banco, ou eu não sou um doutorando aqui em causas em causas sociais ou qualquer coisa do tipo. Então, para simplificar, primeiro, acho que esse mito que a gente precisa quebrar, sabe, Su? Que eu chamo de o mito do potencial da sua contribuição. Todo mundo tem como e com o que contribuir. Então, às vezes a gente acha pequenininho, a gente se acha tão pequenininho, né? Principalmente, imagina você que é uma mulher tão poderosa que se posiciona dizendo assim: eu estou aqui para enfrentar o tráfico de pessoas. Qual que é o tamanho do seu gigante? Ele é deste tamanho. O tráfico de pessoas é um crime global. Então, às vezes, quando as pessoas olham para os desafios sociais, eu vou me levantar para lutar contra a fome no Brasil. O quê? Uau, que baita de uma briga que você está querendo comprar. Então, quando a gente fala sobre os desafios sociais, muitas vezes a gente pode se sentir intimidado, né? A nossa pequenez versus o tamanho do gigante com o qual a gente quer brigar. Mas não se sinta pequenininho. Se você está ouvindo a gente agora, existe um potencial enorme na sua contribuição,
seja ela qual for. Então, eu diria que os passos práticos para o envolvimento e para essa sua contribuição seria, em primeiro lugar, eu diria que reflexão. Então, e a reflexão, talvez posso direcionar aqui essa reflexão deixando uma pergunta para o pessoal que escuta a gente, que é o seguinte: no seu mundo ideal, naquele, sabe, aquele seu mundo dos sonhos, assim, o seu Nárnia, o seu mundo de Nárnia, quais seriam os problemas sociais que não existiriam? O que é que você não admitiria entrando pelas portas do seu mundo ideal? Ou, em outras palavras, o que é que move o seu coração? Para mim, há 11 anos atrás, foi saber que as crianças no Brasil são sexualmente exploradas. Eu não tolerava isso, eu não dormia por conta disso. Isso não era problema meu. Eu não dormia por conta de um problema que eu sentia que eu tinha, de alguma forma, tentar, né, ser parte da resposta. Então, qual que é a sua causa? O que alfineta o seu coração? O que te tira o sono? Primeira coisa, a gente precisa refletir sobre isso, porque senão a gente se perde assim, no mar dos tantos desafios sociais que existem por aí. Então, essa reflexão eu diria que é super importante. E como a gente falou, né, acho que nós compartilhamos aqui dos nossos princípios, nós somos cristãs. No meu caso, eu diria que daí eu super também respeito caso tiver alguém aqui que não compartilha da mesma fé, e você também é muito bem-vindo, você também tem muita contribuição para proporcionar, mas eu diria que levar isso em oração. Então, acho que isso é tão potencializado quando a gente reflete e a gente leva isso para um lugar de oração onde as coisas são fermentadas, elas são propeladas, potencializadas. Então, eu diria que esse é um primeiro passo. Um segundo passo, eu diria que é busca informação. E aí, de uma forma muito simples, é tipo Google, o YouTube, a internet está aqui à nossa disposição para saber sobre a causa com a qual você quer se envolver. Então, buscar assim, o mínimo de informação, entra numa live, olha lá um canal, um perfil no Instagram, alguma coisa do tipo, porque revolução e transformação social se faz com paixão, fato, mas se faz com intelecto também. A gente precisa de corpo técnico qualificado para a gente gerar mudança e transformação. Porque senão a gente não produz reforma que é sistêmica, que é duradoura, que é sustentável, que reflete a longo prazo. Então, busca de informação é muito importante. Em terceiro lugar, eu diria que conexão. E aí essa conexão seria, por exemplo, com projetos que já trabalham de alguma forma com a causa que você se interessa, ou com pessoas, ou com amigos. Então, assim, ninguém nasceu para mudar o mundo sozinho. Isso é fato. Então, a gente precisa atuar em colaboração. Então, essa conexão, eu acho que vai te... eu acho que é um passo super importante. Na minha experiência, pelo menos foi. Com todas as causas que a gente trabalha hoje, a conexão com parceiros, com pessoas, com organizações... elas foram, de fato, assim, cruciais, muito chaves. Então, eu diria reflexão e oração, informação e conexão. Que incrível! Foi bem sucinto. Eu acho que já deu aí um overview bem importante para o pessoal que está escutando e que vai escutar, né? Porque estamos falando no futuro também, né? Oi, pessoal que está nos escutando agora, que não nos viram ao vivo. A gente está caminhando para o final da live, gente. Eu queria só ler aqui uma mensagem do Bruno. Ele comentou, tem um artigo escrito pelo pastor Luiz Saião, que eu gosto muito dele também, Bruno também gosta dele, que é chamado Teologia da Pandemia. E ele fala como temos despertado para muitas coisas através dos problemas e dificuldades que a pandemia trouxe. Já tô curiosa, o Bruno, obrigada, viu, pela indicação. Thaís Rocha tá aqui. Vocês são maravilhosos. Você que é, amiga, a gente é maravilhoso. Com Deus, a Larissa, boa noite, meninas. Várias pessoas dando oi pra gente. Ká, Lipe, Ale, o pessoal aí. Opa! Ai, acho que eu apertei alguma coisa errada. Não, pronto, foi. A educação. Aqui, ó, o Fábio comentou aqui também. A educação é um pilar importante para diminuir essas questões sociais. Digamos que haja uma transformação na educação. Quantas gerações, essa é uma boa pergunta, chegaríamos no modelo próximo do ideal? Será que a gente tem uma resposta, Lê? Eu diria que eu teria uma dificuldade de dar uma resposta muito concreta, Fábio, para você, porque eu acho que depende bastante no seguinte sentido: qual que é o tipo de reforma, qual que é o modelo da reforma, qual que é a proposta da reforma. Então, sem dúvida nenhuma que educação, principalmente reforma nesse setor, tem que ser algo geracional. A proposta é que seja alguma coisa que permaneça, né? Porque a gente sabe que educação é uma chave absolutamente importante para qualquer tipo de desenvolvimento social e econômico e para
esse equilíbrio, né? Quando a gente fala sobre justiça social, sobre comunidades vivendo de forma ordenada, justa e feliz, que nem o Norberto Bobbio define aqui. Mas eu não tenho uma resposta concreta, porque eu acho que dependeria muito da medida. Então, se, por exemplo, é através de política pública, eu diria que algumas décadas, provavelmente, principalmente quando a gente trata de um país macro como o Brasil. O Brasil é um país continental. Então, até mesmo dentro do Brasil, a gente tem recortes, eu acho, e índices, né, de desenvolvimento, por exemplo, na área de acesso à educação, diferentes. Então, por exemplo, uma medida que a gente teria numa cidade lá no norte do Amazonas é diferente, por exemplo, de uma cidade provavelmente no interior de São Paulo. Então, acho que depende bastante, mas sem dúvida nenhuma que esse seu ponto aqui, educação acesso à educação, né? Assim como acesso à saúde. Aqui a gente não tá falando nem de boa vontade, aqui a gente está falando a respeito de um direito, não é verdade? Então, acesso à educação, acesso à saúde são direitos, não é boa vontade de ninguém a gente promover, né, projetos ou políticas públicas que deem acesso à educação. Isso é o básico, né? É um direito humano fundamental mesmo. Então. É um pilar, né, Lê? Assim como lazer é um pilar, alimentação é um pilar, a educação ela é um pilar. E é um tema até, a gente já está realmente caminhando para o final, gente, que eu tenho que liberar a Lê, que ela tem outros compromissos. Mas só para também somar, se eu puder contribuir um pouco nessa Claro. resposta, o Rebeque, que foi um amigo querido meu que fez essa pergunta. Eu acredito que, pegando muito em paralelo do que a Lei falou, essas décadas, eu também sou desse ponto de vista, né? Pelo menos 2 gerações, aí a gente está falando de 40 anos, para a gente poder estabelecer algo a longo prazo, né? Então, quando a gente pensa na frente da educação, a gente não tem que pensar nela sozinha, a gente tem que caminhar na educação junto com a alimentação, por exemplo, porque vou dar só um exemplo para vocês entenderem o porquê eu tô fazendo essa referência. Quando você chega numa comunidade e você fala para um adolescente, olha, adolescente querido, você tem que estudar, o adolescente vai falar para você assim, ô tia, eu tenho que estudar, mas eu também tenho que comer. Então, para isso, eu tenho que trabalhar. Então, você vê que entre comer, se alimentar e estudar, a prioridade naturalmente vai ser comer. Então, consequentemente, ele vai trabalhar. Né? E aí a gente tem, né, os números altíssimos de crianças e adolescentes trabalhando no trabalho análogo à escravidão. Aí você vê várias bases familiares sendo destruídas porque você antecipa etapas, né, na vida de uma pessoa. Então, uma pessoa que deveria estar brincando, estudando, deveria ser a prioridade da vida dela, ela já está trabalhando para poder sustentar uma família. Então, você antecipou muitas etapas, né? Então, eu acredito que a educação tem que caminhar, mas em paralelo, assim, juntinho, tem que vir outros pilares, como a alimentação, por exemplo, né? Para a gente poder tapar esse gargalo, tapar esse buraco de quando eu chegar numa comunidade e falar, olha, adolescente querido, você precisa estudar, o adolescente olhar para mim e falar assim, é verdade, tia, é verdade, você tem razão. E não me dá mais a resposta que é de partir o coração dele falar, tia, mas eu tenho que comer. Entendem? Então, eu acho que também é um desafio legal para a gente pensar aí a longo prazo, né? Tô lançando. Gente, vou ler aqui o último comentário do Bruno, eu vi outros comentários. Se vocês tiverem dúvida, a Lê, ela é extremamente acessível, sigam ela. Lá em cima, onde está a minha carinha, do lado vocês conseguem ver o Insta dela, sigam ela. Sigam The Justice Movement, 27 Million, todo o leque que ela está encabeçando com pessoas incríveis que caminham com ela há muito tempo, tá? Ela é uma pessoa que é séria, eu recomendo. Eu só trago aqui no meu Instagram pessoas que realmente são sérias, que estão trabalhando duro e que realmente estão fazendo alguma diferença na sociedade. Então, Bruno, vamos encerrar aqui com o seu comentário. O Bruno, que assim, tá sempre aqui comigo, um parceirão de live. Eu vou mandar o artigo, obrigada. Foi curto, mas foi bom. Fico feliz por pessoas como vocês que estão agindo de acordo com a justiça de Deus no mundo. No caso, eu disse que o tempo aqui foi curto, mas proveitoso. Querido, né? Não tem problema, Bruna. A gente entendeu. Muito, muito obrigada. Eu fico também assim, meu Deus, Letícia, volta aqui, volta aqui. Olha aqui, a Thaís Rocha, Tatá. A Lê podia fazer uma live de como ser elegante. Gente, muito! Ela destila elegância. Essa mulher, assim, olha, tá sempre linda, impecável. Gente, eu tô de Brasil hoje, a louca, né?
E eu tô. Gente, eu peço até desculpa aos meus amigos fotógrafos se estourou a luz na minha cara, é porque eu tô testando hoje. Eu comprei hoje a luz de LED, então eu tô meio assim, gente, será que tá bom aqui? Não tá? Então, ó, o Lipe tá aqui. Lipe, perdão, amigo. Depois você me dá umas dicas aí de luz, porque tá complicado. Rebeca, a Babi, gente, deixa eu só fazer um parênteses. A Babi é uma pessoa que eu conheci no Clubhouse, Lê. E eu quero muito fazer uma conexão dela com você. Ela trabalhou por muitos anos na ONU, em Nova York, e ela é uma pessoa que tem um conhecimento vasto, principalmente com pessoas que têm alguma limitação física. Então, ela tem o coração dela é para essas pessoas, né? Para essa galera. E ela sempre tá me puxando, Su, vamos fazer alguma coisa em parceria, vamos fazer alguma coisa olhando para esse público. E realmente, Babi, ó, a gente está aqui com a Letícia, já tô lançando no ar, vendo aí se Deus faz as conexões para a gente fazer algo em parceria com a Lê também. E, gente, é isso. Ah, Olipe, prometo que não jogo, obrigada. Bom, gente, a gente vai ficar por aqui mesmo. Infelizmente, com o coração na mão, Letícia, volte, volte, volte. Tá, faça uma live com a Letícia. A Karen Aires também, que tá aqui, uma amiga querida. Faça uma live com a Letícia, gente. Vamos sugar dessa mulher, que ela tem muito conteúdo. Pessoas com deficiência, isso, Bah, me corrija. Tá certo, pessoas com deficiência, todas as deficiências, perfeita, Bah. A Bah, ela trabalha aí há muitos anos, há 20 anos, né, Bah? Se eu não me engano, se eu estiver falando bobeira, desculpa. Mas então é isso. Lê, últimas palavras, por favor, queremos te escutar. Su, as minhas últimas palavras são, em primeiro lugar, para, bom, te agradecer. Em segundo lugar, te parabenizar. Você é uma grande construtora de pontes e é lindo ver realmente a sua energia, a sua entrega e a sua paixão. A gente não se conheceu, infelizmente, ainda pessoalmente. Eu espero que isso aconteça muito em breve, mas é muito claro para mim ver realmente que que o seu coração vibra mesmo de uma forma tão genuína pelas causas com as quais você está envolvido. Então, parabéns pela liderança, parabéns pela articulação de tantas parcerias, que eu sei que você está envolvido em tanta coisa. É muito legal realmente ter a oportunidade de bater esse papo com você. E eu acho que as minhas palavras finais, elas seriam... Existe um quote que eu gosto muito e que também eu sempre repito, porque ele é tão simplesinho, mas ele é tão profundo, que é do Dr. Martin Luther King Jr., que é claro, é um herói para a gente que está à frente de empreitadas e jornadas, né, por promoção de direitos humanos como um todo. E ele fala que a injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todo e qualquer lugar. E quando eu olho para essa frase, eu fico pensando, puxa vida, isso assim, fatalmente, né, aponta para o fato de que todos nós, assim, nós temos oportunidade de fazer parte, né, de respostas e de soluções mesmo para a construção daquele futuro que a gente vislumbra, né? Então, eu sempre digo que todos nós, a gente foi criado com um design original mesmo, para viver para alguma coisa que está para além de nós mesmos, que está para além da nossa existência, dos nossos próprios interesses. Eu acho que todos nós, eu, você, todo mundo que está aqui conectado com a gente, tem realmente o potencial de fazer parte dessas respostas, dessas soluções que vão gerar justiça, transformação, impacto, dignidade, acesso, oportunidade, cultura de paz e principalmente um eco na eternidade, sabe? Então, eu acho que fazer parte de movimentos, de projetos de transformação e impacto social, de justiça social, eu tomo todos os dias como uma grande honra, sabe? Eu acho que é algo realmente tão nobre, tão lindo, que não é só romântico, não. É algo que se materialize, que influencie, que muda a vida das pessoas. Então, acho que a gente tem nas mãos esse potencial. Então, esse seria o meu recado final para todo mundo que está aqui. E você tem feito e navegado nisso tudo tão bem, Su. Então, termino te dizendo muitíssimo obrigada mais uma vez pelo convite. Eu estou por aqui e super à disposição no que eu puder, e o The Justice Movement e os nossos eixos de ações aqui puder servir você e o que você tem feito. Estou por aqui e super à disposição. Muito obrigada. Ai, gente, que honra. Obrigada, Lê. Ó, a Bárbara me corrigiu, são 36 anos na causa dos direitos humanos. E realmente a gente precisa aí unir forças com pessoas que estão afim, né, Lê? Eu quero agradecer todo mundo que participou com a gente, pessoal.
Eu quero fazer um jabazinho na nossa causa de enfrentamento ao tráfico humano. Então, uma maneira muito rica que todos vocês que estão nos escutando agora de nos ajudar a gerar engajamento é curtindo, compartilhando e comentando sim. Né? A gente precisa trazer à luz essa frente do enfrentamento ao tráfico humano e outras causas, mas hoje, né, o nosso coração está no enfrentamento ao tráfico humano. Então, a gente tem que puxar o jabá para o nosso lado. Então, se vocês puderem curtir, comentar, compartilhar. Letícia, eu vou fazer um story marcando a Lê, marcando The Justice, marcando todo mundo ali da galera dela. Sigam também, pessoal. Vamos gerar conteúdo e gerar engajamento, aliás, né? Gerar conteúdo é louca. Gerar engajamento para esse pessoal que está fazendo a diferença no mundo. Um beijo para todo mundo. Eu vi minha irmã linda. Não posso falar o nome dela por questão de segurança, mas te amo também. Gente, Lê, fica com Deus. Até a próxima. A gente vai se esbarrar muito. Faça lives com a Karen Aires, maravilhosa, com a Thaís Rocha, com todo mundo aí na nossa frente. E é isso, gente. Tchau. Um beijo, até mais. Tchau, tchau.